Ela é burra demais para perceber o que realmente está acontecendo. Meu filho riu, então eu congelei. Seus fundos e proibições. Meu nome é Edith Torberry, 75 anos. Moro sozinha em uma pequena casa de madeira em Blue Springs, Missouri, onde o inverno costuma chegar mais cedo. Eu já fui esposa, mãe, avó. Por muitos anos, acreditei de verdade que, se eu estivesse sempre presente quando os outros precisassem de mim, um dia alguém ficaria quando eu fosse a que estivesse desmoronando. Mas algumas palavras, quando ouvidas por acaso, podem destruir tudo o que você acreditava. Alguns jantares são repletos de brindes e risadas, enquanto eles silenciosamente drenam até o último dólar da conta que ainda leva seu nome. Não estou contando esta história para apontar culpados. Só acho que se uma senhora idosa como eu consegue aprender a se levantar silenciosamente sem aplausos, então talvez, só talvez, você também consiga. Fique um pouco mais. Você pode perceber que o que mais precisamos recuperar não é dinheiro nem um testamento. É o nosso nome. E a maneira como os outros finalmente são forçados a dizê-lo com respeito. Ela é burra demais para perceber o que realmente está acontecendo. Ouvi meu filho dizer isso despreocupadamente da cozinha. Daquele momento em diante, eu soube que precisava começar a me lembrar. A casa depois do dia de ação de graças sempre carrega um cheiro persistente de peru frio, manteiga espalhada na toalha de mesa e o som familiar de passos pesados saindo. Eu estava na lavanderia, perto da cozinha, segurando um guardanapo manchado de molho de cranberry, quando essas palavras penetraram meus ouvidos como uma faca cega. Não afiada o suficiente para cortar, mas cruel o suficiente para manter você acordado por muitos invernos. Landon não sabia que eu ainda estava acordada. Ele nunca se importou em notar. Ashley estava ao lado dele. Sua voz não era alta. Não precisava ser. Ainda tem uns 40 mil na conta, né? Só pede para ela assinar mais uma vez e estamos prontos. Eu não tossi. Não recuei. Não deixei nada cair. Se houvesse uma câmera naquele momento, eu provavelmente pareceria uma estátua congelada em uma sala estreita, iluminada apenas pela luz tênue que entrava pela porta. Apenas Baxter, o velho cachorro deitado debaixo da mesa, levantou a cabeça. Ele não latiu. Apenas olhou para mim como se estivesse verificando se eu ainda estava vivo. Eu estava vivo, mas não como alguém vivo. Mas como alguém que acabará de ver algo dentro de si morrer silenciosamente. Já faz 3 anos que Howard faleceu, e não abri o cofre desde então, não por medo, mas porque pensei que não havia mais nada a fazer a não ser doar. Eu costumava acreditar que a gentileza seria retribuída. Que se eu ficasse quieto, nunca atrapalhasse, sempre haveria espaço para mim no coração daqueles que eu amava. Mas talvez Howard estivesse certo. Gentileza sem limites não faz de você amado. Faz de você um bolso fácil. Servi-me de uma xícara de chá de ervas, do tipo que Ashley sempre chama de antigo. Então, sentei-me na cadeira de madeira perto da janela. Lá fora, a luz da rua lançava um brilho alaranjado sobre o gramado coberto de folhas secas. A noite estava fria. Fria o suficiente para que as pessoas recorressem às memórias para se aquecerem. Mas eu não queria memórias. Eu precisava de um registro. Abri a terceira gaveta do velho armário de madeira perto da mesa. Dentro havia um caderno de couro marrom escuro, com as bordas gastas e as páginas amareladas. Anotei a data, a hora, as palavras exatas. Sublinhei. Não por vingança, mas para não esquecer quem eu era e como me viam. Howard costumava dizer: o perdão pode ser um presente, mas se você continuar dando, as pessoas começam a achar que é de graça. Nunca acreditei nisso até hoje. Baxter soltou um gemido baixo sob meus pés. Abaixei-me e acariciei seu pelo ralo e áspero. Ele me viu perder meu parceiro, aprender a cozinhar para uma pessoa, dormir de um lado da cama, e agora estava me vendo aprender a parar de esperar pela gratidão das crianças que eu um dia acreditei que entenderiam. Levantei-me e caminhei lentamente pelo corredor até o quarto principal. Nenhuma luz. Eu sabia quais tábuas do assoalho rangiam. Tudo naquela casa era familiar. Tão familiar que doía. Fiquei em frente ao espelho, não para arrumar o cabelo, não para passar creme noturno. Eu só precisava me ver.
A mulher no espelho tinha olhos turvos, mãos ossudas, ombros caídos, desgastados por tantos feriados solitários. Mas havia algo novo, algo que eu nunca tinha visto antes. O jeito como ela me olhava, sem se desculpar mais. Idiota, sussurrei para o meu reflexo. Não, só confiante demais. Apaguei a luz da sala, tranquei a porta dos fundos e voltei para o meu quarto. Ninguém sabia que eu tinha ouvido. Ninguém achou que eu precisava ouvir. Eles sempre me viram como uma mobília, presente, educada, obediente e inofensiva. Baxter me seguiu, enrolando-se sob o cobertor fino perto do aquecedor elétrico. Ele respirava com regularidade, como se tudo estivesse bem. Mas eu não estava. Naquela noite, não dormi. Não porque estivesse com raiva, mas porque estava acordado. Acordado para tantas coisas. Nos últimos meses, Landon tem me pedido para assinar formulários de autorização, culpando a instabilidade do trabalho. Nunca questionei isso. Eles mandavam coisas pelo correio, às vezes com uma caixa de presente, às vezes um cartão com a foto da minha neta. Eu achava que estava ajudando. Achava que era isso que as mães fazem. Mas eu não estava ajudando. Estava sendo silenciosamente despojada da minha confiança, como uma casa velha sendo desmontada tábua por tábua sem a permissão do dono. Antes de Howard falecer, ele teve problemas cardíacos durante anos. Nossa família aprendeu a planejar, a economizar, a segurar cada centavo. Ele costumava me dizer: não deixe ninguém decidir as coisas por você, especialmente as que têm o seu nome escrito. Eu não ouvia. Quando ele morreu, eu só queria paz. Deixei Landon cuidar do banco, dos impostos, da papelada e, como tantas mães, pensei que sacrifício era a essência do amor. Fiquei acordada até quase o amanhecer. Sem café, sem rádio, sem TV, apenas sentada, escrevendo mais algumas linhas, lendo anotações antigas. Por volta das 6 da manhã, a pálida luz da manhã penetrou pela cortina. Levantei-me e vesti o hobby de lã cinza que Howard me dera em nosso 45º aniversário de casamento. Caminhei até o antigo escritório, aquele em que eu não entrava havia anos. Todos os documentos importantes de quando Howard estava vivo estavam guardados no cofre embaixo da mesa, atrás de uma foto de família. Eu não abri há 3 anos, não porque tivesse perdido a chave, mas porque tinha medo de que abri-lo significasse aceitar que ele realmente tinha ido embora. Mas naquela manhã, eu precisava de algo mais. Peguei o chaveiro antigo da gaveta da penteadeira. Minha mão tremia um pouco. Deslizei a foto para o lado, uma de nós dois e Landon no dia da sua formatura, o rosto dele radiante de orgulho, o meu cheio de esperança. Enfiei a chave na fechadura e girei. O cofre deu um clique suave. O cheiro de papel e tecido velho se espalhou, o aroma do tempo, da cautela e da tristeza. Lá dentro, havia registros, cadernetas de poupança, autorizações assinadas por Howard e um envelope grosso, creme, escrito à mão. Para Edith, caso você precise se lembrar de quem você é. Não o abri, ainda não. Apenas me sentei, apoiei a mão na borda do cofre e, pela primeira vez em meses, respirei fundo. Não sei exatamente o que farei a seguir, mas sei de uma coisa: não serei mais a mulher idiota que meu filho acha que nunca ousaria perguntar por quê. Eu costumava me achar uma boa mãe. Acontece que eu era apenas um caixa eletrônico sorridente. Nunca me ocorreu verificar 2 vezes o que eu estava assinando. Landon é meu único filho, o mesmo menino que chorou quando perdemos nosso primeiro cachorro, que se desculpou em lágrimas por ter derramado um copo de leite. Mas mesmo crianças que sabem chorar podem crescer e se tornar adultos que sabem como fazer a mãe se sentir culpada por dizer não. Naquela manhã, saí de casa cedo. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas o céu já estava pálido. As ruas estavam silenciosas, apenas alguns carros em movimento lento e uma senhora idosa passeando com seu cachorro do outro lado da rua. Não contei a ninguém para onde estava indo. Não deixei nenhum bilhete. Acabei de levar minha bolsa, meu caderno e o casaco creme que Howard sempre amou. O Mabel's Café fica na esquina em frente aos Correios, um lugar pequeno com paredes de tijolos vermelhos, o aroma de waffles e café forte, e o tilintar suave de colheres batendo em canecas de vidro. Eles abrem às 6h30, mas quando cheguei lá, só havia 3 pessoas lá dentro, um carteiro e um casal de idosos fazendo palavras cruzadas.
Sentei-me na mesa perto da janela e pedi torrada com ovos cozidos e chá preto. Sempre observo os garçons aqui, não porque sejam especiais, mas porque me lembram de mim mesma quando era mais jovem, sorrindo porque o trabalho exige, não porque o coração está leve. Abri meu caderno e peguei os extratos bancários recentes. Comecei a imprimi-los do computador no mês passado. Linha por linha, estudei-os. Meus olhos não são mais os mesmos, mas ainda aguçados o suficiente para captar números desconhecidos. Uma transferência de $12.000 em 3 de novembro. Outra de $5.800 no meio do mês. E, no final, uma quantia maior, $75.000, em um dia que me lembro de ficar em casa com dor nas costas. Eu não tinha ido a lugar nenhum. Não tinha assinado nada. Engoli um gole de chá. Não estava quente, apenas um toque amargo. Dobrei os extratos, guardei-os no caderno de couro e, lentamente, coloquei algumas notas de $1 no prato de gorjetas ao lado da minha torrada. Ao sair do café, atravessei a rua para dar uma volta pelo pequeno lago atrás da igreja. Sempre vou lá quando preciso pensar. Quando Howard ainda era vivo, costumávamos sentar no banco de pedra sob o grande carvalho, dividindo um donut e sonhando em voz alta sobre envelhecer juntos. Tudo o que eu sempre quis, disse-lhe certa vez, era que você só se preocupasse em regar as plantas e ler seus romances policiais. Meu celular vibrou no meu bolso. A tela acendeu, Marion. Hesitei, mas depois atendi. Edith, sua voz era exatamente como eu me lembrava, rouca, lenta, com uma solidão silenciosa por trás de cada palavra. Acabei de ler um artigo sobre idosos sendo explorados por meio de procuração. Lembra quando minha filha vendeu a casa enquanto eu estava no hospital? Ainda estou tremendo de raiva por causa disso. Dei um sorriso fraco. Eu lembro. Você tem um timing perfeito. Só acho que, se algo parecer errado, não fique quieta. Eles não se sentem culpados, Edith. Essas crianças só enxergam oportunidades. Marion não é especialmente inteligente, mas já se sentiu magoada o suficiente para saber que, quando alguém assina em seu nome, a casa em que você morou por 40 anos pode desaparecer ao pôr do sol. Agradeci e desliguei. Meu coração não estava acelerado. Eu não estava com raiva nem assustado, apenas vazio, como se finalmente tivesse saído de um longo sonho. E agora o mundo era nítido, frio e real. Virei o carro em direção ao centro da cidade. O sol começava a aparecer. A luz entrava pelo para-brisa, lançando raios suaves sobre minhas mãos manchadas, as mesmas mãos que trocavam fraldas, mexiam panelas e seguravam portas abertas quando Landon chegava em casa, agora tremendo levemente. Mas continuei dirigindo direto para o banco. Minha filial local ficava a poucos quarteirões da praça principal, aninhada entre uma livraria antiga e uma relojoaria. Não era chique nem nova, mas eles ainda se lembravam do seu nome, ainda a chamavam de senhora ou querida. Empurrei a porta. A campainha acima tilintou suavemente. Apenas 2 caixas estavam de plantão. Uma jovem chamada Kelly separava papéis atrás do balcão. Ela olhou para cima e sorriu, inclinando a cabeça. Bom dia, senhorita Torberry. Uma gelada hoje, hein? Puxei meu cachecol para mais perto e dei um passo à frente. Bom dia, querida. Gostaria de verificar algumas transações recentes da minha conta poupança. Ela assentiu e me entregou um formulário de solicitação. Preenchi-o devagar e com cuidado. Havia algo reconfortante no ritmo constante da escrita à mão, como se eu estivesse segurando um pequeno pedaço de controle em um mundo que parecia estar desmoronando. Enquanto Kelly digitava, vi na tela uma transferência bancária para uma empresa de investimento imobiliário da qual eu nunca tinha ouvido falar. Ela olhou para cima. Algo errado. Balancei a cabeça. Não, mas você poderia imprimir todas as transações desde o início do mês passado, inclusive da conta secundária, aquela que eu autorizei meu filho a acessar? Ela hesitou por um instante, depois assentiu. Claro. Quando terminou, grampeou as páginas e as passou para o balcão. Há uma transferência de $75.000 do dia 22, disse ela suavemente. Foi assinada por Landon Torberry. Ele está listado como autorizado. Assenti lentamente, agradeci e me virei para sair.
Ninguém percebeu que parei na porta, não porque precisasse recuperar o fôlego, mas porque precisava prometer a mim mesma que não voltaria para cá da mesma forma. Quando cheguei em casa, não tirei o casaco. Fui direto para o escritório, um cômodo onde eu não entrava há meses. A caixa de documentos antigos estava embaixo da estante, guardada dentro de um baú de carvalho maciço. O cheiro de madeira envelhecida ainda pairava no ar, misturado à tinta, ao papel e à poeira dos anos que passavam. Peguei pasta após pasta, contas, cartas, testamentos e, finalmente, uma pilha de formulários de procuração. Modelos padrão, linhas de assinatura na parte inferior, meu nome, Edith M. Torberry, em todas as páginas, a tinta levemente borrada, algumas folhas amareladas nos cantos. Dei uma olhada nas datas. Uma de março de 2020, autorização financeira completa. Outra de setembro daquele ano, autorização imobiliária e de investimentos sem o consentimento necessário. Havia até uma assinatura digitalizada que enviei por e-mail com uma mensagem do Landon: obrigada por sempre confiar em mim, mãe. Coloquei a pilha de papel no chão. Minha mão tremia. Cada assinatura de 2019 em diante me dava um arrepio na espinha. Servi um copo d'água, sentei-me e abri o caderno de couro. A página ainda estava quase toda em branco, apenas algumas linhas rabiscadas de dias anteriores. Jantar de ação de graças, eles não sabiam que eu tinha ouvido. $75.000, sem explicação. Peguei minha caneta e escrevi devagar, deliberadamente: se eu realmente fui tolo, que esta seja a última vez. Quando a confiança é tirada de você, você não precisa gritar para recuperá-la. Tudo o que você precisa é de um extrato bancário, uma gravação de voz e um plano que você não precisa compartilhar com ninguém. Não fiquei mais chocado quando olhei para aqueles formulários de procuração. Foi como encontrar um hematoma que estava lá o tempo todo. Eu só não tinha acendido a luz até agora. Naquela manhã, amarrei meu cachecol com força, guardei a pasta na minha bolsa de couro e apertei o botão da fechadura da porta da frente. Baxter caminhou ao meu lado, sem pressa, apenas firme, como se entendesse que hoje seria diferente. O escritório de Caroline Dexter ficava na esquina da Quinta Avenida com a Central, um antigo prédio de tijolos vermelhos com janelas altas e poeira nas rachaduras das paredes. Seu escritório ficava no segundo andar, com vista para o café que Howard e eu costumávamos visitar todo inverno. Empurrei a porta de vidro. Um único sino soou, lento e suave. O quarto brilhava com a luz fria da manhã que entrava pelas amplas janelas. Tudo estava limpo e organizado, uma pequena recepção, um cacto há muito seco e uma foto de Caroline e seu pai. Ele também havia sido advogado ali. Edith, Caroline saiu do fundo, com um sorriso familiar, mas seus olhos já tinham lido o que eu não tinha dito. Como você está? Afundei em uma cadeira de couro azul escuro, colocando delicadamente a pasta sobre a mesa. Não sei mais o que significa segurar, mas ainda estou lúcida o suficiente para querer entender isso. Deslizei os papéis para ela. Eu assinei. Só não esperava que chegasse a esse ponto. Caroline colocou os óculos e folheou as páginas. Ela não falou nada de imediato, apenas o som do papel virando e o vento batendo no vidro atrás de nós. Você pode revogar tudo isso, disse ela, com a voz inexpressiva e cortante como tinta fresca no papel. Mas se você quiser fazer isso discretamente, preciso reestruturar suas finanças do zero. Sem lacunas, sem rastros. Não assenti, não protestei. Apenas olhei pela janela, onde um jovem casal atravessava a rua às pressas, de mãos dadas, cabeças baixas contra o vento. Não quero que ninguém assine meu nome além de mim nunca mais, eu disse. Caroline olhou para cima. Depois, vamos começar com sua conta poupança, e preciso que você documente tudo, cada ligação, cada e-mail. Não apague nada. Sorri levemente. Já fiz isso. Baxter, estendido aos meus pés, apoiou o queixo no meu sapato. Ele não latiu, nem se mexeu. Acho que estava ouvindo, ou pelo menos estava do meu lado. Não fui para casa logo depois de ver Caroline. Atravessei a rua e entrei no pequeno café, aquele que costumava ser nosso ritual de sábado. O cardápio ainda era o mesmo: sanduíches de presunto, sopa cremosa de cebola e café preto puro. Nada de lattes, nada de frappuccinos, nada de açúcar mascavo orgânico, apenas o amargor na xícara e o tilintar silencioso das colheres.
Sentei-me perto da janela e pedi um americano. Minha mão permaneceu na bolsa, sentindo a borda desgastada do meu caderno de couro através do tecido. Há algo no couro e no metal, como se eles se lembrassem de coisas que o papel esquece. Peguei meu celular e voltei para um bilhete que havia escrito na noite anterior, não por vingança, apenas para recuperar meu nome. Comecei a vasculhar minha caixa de entrada. Não apaguei nada. Do ano passado para cá, a maioria das mensagens era do banco, algumas de lojas online, mas uma dúzia vinha do London. Cada uma começava com: "Eu sei que você não gosta de falar sobre dinheiro, mãe", e terminava com: "Só quero que você se sinta segura." Marquei todas. Cada afirmação tranquilizadora agora se tornará um registro no livro Razão, Frio e Preciso. Quando cheguei em casa, abri o computador e criei uma nova pasta, 00_personal_hold. Protegi-a com uma senha. Não o nome dele. Apenas uma palavra, Torberry. Meu nome, de mais ninguém. Enviei todos os e-mails, extratos, fotos de autorizações antigas. Tudo. Então, liguei a gravação de chamadas. Naquela noite, liguei para o London casualmente, perguntei sobre seus investimentos mais recentes, se eu deveria investir em títulos ou reconsiderar ações de tecnologia. "Ah, mãe, você se preocupa demais. Deixa que eu cuido disso. Relaxa. Está tudo bem, né?" Sorri. "É, tudo bem." Segurei o telefone perto do peito. Dava para ouvir minha respiração e o som fraco dele tomando café do outro lado da linha. "Ei, você se lembra de ter assinado os papéis em 2020? Provavelmente não se importa muito, mas com todas as novas regras, talvez precise assinar de novo se alguma coisa mudar." "Claro", respondi baixinho. "Envie-me por e-mail." "Enviarei imediatamente." Quando a ligação terminou, salvei o arquivo. Nomeei-o London_17, 17_menções_autorização. Fiquei imóvel por um instante, sem analisar. Não sou advogado. Só precisava registrar tudo. Às vezes, você não precisa entender tudo. Só precisa provar que estava lá quando aconteceu. A noite chegou rápido. Acendi a lareira e coloquei a chaleira no fogão. Baxter estava estendido no tapete, de olhos fechados, mas com as orelhas se contraindo sempre que eu me mexia. Abri a gaveta ao lado da minha cama, onde guardava colírios, uma aliança velha e gasta e um telefone reserva que eu não usava desde 2021. Liguei-o, reiniciei a hora e reinstalei o gravador de voz. Foi como programar um alarme, mas desta vez não para acordar para o trabalho, mas para acordar de algo completamente diferente. Coloquei o telefone ao lado do meu travesseiro, carreguei-o, configurei a gravação automática, como se estivesse programando um relógio para uma manhã diferente. Não fiquei bravo. Enviei um e-mail. Não gritei. Assinei os papéis de revogação e os enviei pelo serviço prioritário com um número de rastreamento. Naquela manhã, o frio cortava o ar como vidro, mas a luz no quarto era constante. Eu vestia meu suéter cinza, aquele que eu sempre pegava quando algo exigia reflexão. Não por sorte, mas porque era pesado o suficiente para me manter com os pés no chão. Coloquei o documento sobre a mesa. Caroline o havia preparado com antecedência. Tudo estava claro: meu nome, a data, o motivo da revogação da procuração financeira que eu havia assinado 5 anos antes. Sem explicação, sem necessidade de emoção. Assinei. Caroline assentiu levemente. "Enviaremos hoje mesmo. Correio prioritário com número de rastreamento. Você saberá exatamente quando for entregue." Não respondi, apenas assenti, peguei o envelope e saí pela porta como alguém que faz uma tarefa simples. Ninguém conseguia ver que eu estava desfazendo silenciosamente cada nó invisível da minha vida. Naquela tarde, encontrei Caroline no pequeno café perto da rua principal. Ela trouxe uma segunda pasta, documentos para bloquear contas secundárias e redefinir meu acesso ao Internet Banking. Cada passo era legal. Cada assinatura, um marco. Lembrei-me do que Landon disse uma vez: "Não se preocupe, mãe. Tudo continua igual a sempre." Como sempre significava que eu não sabia de nada. Agora eu sei. Caminhamos até a agência local. Lá dentro,
Estava quentinho como sempre, fileiras de cadeiras de couro antigas, o cheiro de aquecimento central e uma pequena árvore de Natal com luzes amarelas piscantes no canto. O Sr. Martin, o senhor mais velho que eu conhecia há anos, quando ainda recebia cheques de aposentadoria pessoalmente, saiu para nos cumprimentar. Senhora Torberry, entre. Seguiu até uma sala privativa. Caroline veio comigo. Gostaríamos de atualizar as informações do usuário, disse ela calmamente. Remova o acesso secundário e redefina todas as credenciais de segurança. Martin olhou para mim e depois para a papelada. Tudo bem, senhora Edith, mas só para deixar claro, isso significa que Landon não terá mais acesso. Tem certeza disso? Olhei-o nos olhos. Tenho certeza. Ficamos sentados por quase uma hora, percorrendo cada etapa, redefinir minhas senhas do Internet Banking, desabilitar o acesso de dispositivos não reconhecidos e remover todos os privilégios de procuração. Quando Martin confirmou a alteração final, ele olhou para cima. Todo o acesso secundário foi revogado do sistema. Apertei a alça da minha bolsa com mais força. Ótimo! Saí do banco sem me sentir triunfante. Não era uma vitória. Era apenas um passo, necessário, já devia ter passado. Naquela noite, abri meu laptop e enviei um e-mail para Landon. Estou revisando alguns dos meus investimentos. Vou suspender o apoio financeiro por algumas semanas. Nada sério. Não se preocupe. Não esperei resposta. Coloquei o laptop para dormir e me levantei para me servir um copo d'água. Lá fora, o vento tinha aumentado. A casa permanecia silenciosa, exceto pelo leve arrastar das patas de Baxter enquanto ele seguia cada um dos meus passos. Atravessei o corredor, passando pela antiga foto do casamento de Howard e eu, com as cores desbotando, mas seu olhar ainda me fitando com a silenciosa sabedoria de alguém que previu isso. Arrumei algumas coisas no escritório, abri gavetas, conferi todas as minhas cópias de documentos, conta bancária principal, saldos atualizados, contas pagas. O caderno de couro estava arrumado no canto, onde eu havia anotado tudo. Acrescentei uma nova linha, dia X, procuração revogada. Documento enviado. Credenciais alteradas. Notificado. Cada palavra alinhada em fileiras perfeitas. Cada frase, um lembrete de que aquela era a primeira vez na minha vida em que eu não deixaria ninguém decidir por mim. Mais tarde naquela noite, coloquei um programa de culinária antigo, não porque me importasse com rosbife ou molho de abóbora, mas porque era a única coisa que não me pedia nada. Apenas luzes suaves da cozinha, panelas tilintando e a voz firme de um anfitrião como uma canção de ninar. Por volta das 22 horas, o telefone tocou. Deixei Baxter dormir, depois fui até lá e olhei para a tela, Landon. Não atendi. 3 minutos depois, tocou novamente. E de novo, a cada poucos minutos. Contei silenciosamente, como o tic-tac de um relógio, 4, 5, 6. Não fiquei surpreso, nem perturbado, nem remotamente culpado. Sentei-me perto da janela com uma xícara de chá frio nas mãos e soltei um suspiro longo e constante. Eu costumava ser a pessoa que ligava de volta, que acalmava, que tentava entender, mas hoje eu já tinha dito o suficiente por meio de papelada e ação. Não eram necessárias mais palavras. O telefone tocou mais 2 vezes. Levantei-me, fui até o armário perto da porta e abri a gaveta de baixo, onde eu guardava coisas que raramente usava, um carregador portátil velho, pilhas descarregadas, cadernos pela metade. Coloquei o telefone lá dentro, com a tela para baixo, e fechei a gaveta com cuidado. Então, enrolei meu cachecol, vesti meu casaco e abri a porta. Baxter olhou para cima e se levantou para segui-lo. Saímos para a fria névoa da manhã. No caminho de pedra, folhas secas estalavam sob nossos pés. Um poste de luz lançava um brilho fraco sobre meus ombros. Eu não carregava nada, apenas caminhava como em qualquer outra manhã, mas desta vez para não esquecer nada. Desta vez para defender o que eu tinha feito. E o telefone permaneceu na gaveta, virado para baixo, silencioso. Meu filho achou que eu estava velho demais para me opor. Mas naquela tarde, eu fiz entender que algumas coisas, uma vez perdidas, jamais podem ser recuperadas. Encerrei a ligação sem dizer mais nada e coloquei o telefone na mesa de madeira ao lado de uma xícara de chá, ainda fumegante.
A luz do fim da tarde entrava pelas venezianas, projetando longas sombras no tapete onde Baxter jazia imóvel, com as orelhas se contraindo a cada ruído desconhecido vindo da varanda. Eu havia preparado tudo naquela manhã, os documentos empilhados com cuidado, os extratos bancários organizados, um pequeno gravador colocado na prateleira ao lado da minha poltrona. Nada no quarto era acidental. Cada detalhe tinha uma razão de ser. Quando a campainha tocou, não me apressei. Deixei que esperassem só um instante. Landon era quem batia. Ashley estava atrás dele, de braços cruzados, com o cachecol bege bem apertado no pescoço. Ela parecia mais alguém chegando a uma reunião do conselho do que alguém vindo para enfrentar a mãe do marido. Só queríamos conversar, começou Landon, evitando o meu olhar. Assenti, me virei e segui em frente, deixando-os entrar na sala de estar. Não houve cumprimentos calorosos, nem sorrisos educados, apenas o som de sapatos no assoalho gasto e o leve bater do vento contra as vidraças. Sentei-me. Baxter levantou-se, caminhou até meus pés e deitou-se novamente. O quarto inteiro ficou em silêncio. Estávamos preocupados. Você não atende o telefone há semanas. Achamos que talvez você pensasse que eu não me importasse mais. Interrompi, sem ser brusco, como se estivesse fazendo uma pergunta que não precisava de resposta. Peguei a pasta, abri na primeira página, não disse nada, apenas a coloquei sobre a mesa e a deslizei para eles. Landon franziu a testa enquanto lia os extratos. Cada transferência, cada data, cada assinatura. Deixei que ele lesse o suficiente para entender. Então liguei o gravador. Esta é a parte, disse calmamente, em que você disse que eu era burro demais para perceber. O áudio tocou, preenchendo o espaço silencioso. A voz de Landon era inconfundível. A de Ashley era mais suave, mas audível. Quando terminou, desliguei e abri outra pasta, com fotocópias das autorizações que eu havia assinado. Meu nome escrito naquela caligrafia trêmula de 2019, quando eu ainda acreditava que ajudar significava amar. Não pensei que você fosse olhar para trás, gaguejou Landon. Só pensei que você não fosse notar. Olhei diretamente para ele, não com raiva, apenas com cansaço, o tipo de cansaço que se sente depois de enviar algo importante para o endereço errado e perceber que é tarde demais para devolver. Ashley não disse nada. Ela encarou a xícara de chá sobre a mesa como se fosse a única coisa segura para se olhar. Peguei mais uma pasta, desta vez, o testamento atualizado. Landon se inclinou para a frente como se fosse pegá-lo, mas eu mantive a mão sobre ele. Esta, eu disse baixinho, é a última coisa que vou te dar hoje. Dobrei as páginas cuidadosamente e então olhei para elas, com os olhos firmes, as mãos já não frias. Esta não era uma tarde para raiva. Era uma tarde para finais. Abri o documento final, aquele que Caroline havia redigido, o reconhecimento formal da revisão do meu testamento. Sem explicações, sem necessidade de justificativa. Ash, disse eu, colocando-o no centro da mesa, não contei mais nenhum dos seus nomes. Landon ergueu a cabeça bruscamente. Espera aí, o quê? Você mudou seu testamento? Assenti lentamente. A luz do dia que se esvaía se derramava sobre seu rosto. Ele parecia uma criança pega roubando doces, não por culpa, mas porque foi pega. Não é por ódio, eu disse. É por amor próprio. O ar ficou pesado. Ashley se virou. Não havia raiva em seus olhos, nenhuma defesa, apenas um recuo silencioso, como se soubesse que poderia chegar a esse ponto, mas esperasse conseguir se esquivar de alguma forma. Landon juntou as mãos, os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa. Mãe, me desculpe. A gente só achou que você não ia notar. Não estávamos tentando tirar vantagem de mim? Perguntei, interrompendo. Ou só torcendo para que eu não descobrisse? Ele não respondeu. Suas mãos estavam cerradas, o colarinho amassado, o botão de cima aberto. O olhar de alguém que saiu de casa às pressas. Ou em pânico. Ashley se levantou primeiro. Ela alisou o casaco e evitou meu olhar. Vou esperar no carro, disse ela suavemente, e saiu sem se virar. Não a impedi, não a acompanhei. Landon permaneceu em silêncio, olhando para as próprias mãos como se elas pudessem oferecer um motivo em que ele ainda pudesse acreditar.
Você ainda é meu filho, eu disse, com a voz firme. Mas eu ainda sou eu mesmo. E não deixo mais ninguém fazer escolhas por mim. Ele se levantou, não com raiva, apenas com o movimento silencioso de um homem de meia idade que de repente se sentiu pequeno diante da mãe que ele um dia pensou ter ficado fraca demais para se levantar. Ele começou a falar, mas parou. Não disse mais nada, deixei que ele encontrasse o caminho até a porta. Quando ela se fechou atrás dele, o som não foi alto, apenas um estalo suave, como se o mundo confirmasse que algo havia sido dito e não poderia ser desdito. Fiquei onde estava, com os olhos fixos na janela. O céu estava violeta. O vento agitava as cortinas. O SUV deu marcha ré na entrada da garagem, os pneus triturando a espessa camada de folhas secas que eu não havia varrido naquela manhã. Observei, não pisquei, não chorei, não sorri, apenas observei um capítulo se fechar sem drama, mas com um desfecho. Quando a porta se fechou atrás de Landon, não havia mais nada em que eu pudesse me agarrar. Apenas eu e o nome que eu acabará de reivindicar como meu. Já fui chamada de muitos nomes na vida: mãe, avó, sogra, vítima, tola. Mas agora escolho ficar com apenas um: Edith Torberry. Releio aquela linha na última página do meu caderno de couro. Está quase cheio. Cada frase é um fragmento de clareza. Cada traço da caneta, uma respiração constante, como a forma como reaprendi a caminhar pela vida sem precisar de alguém para me guiar. Do lado de fora da janela, a neve se acumulava suavemente nos degraus. O inverno havia chegado de verdade, não mais um sussurro no vento, mas uma presença. Puxei o xale de lã com mais força em volta dos ombros e sentei-me à mesa da cozinha, com o Novo Testamento aberto à minha frente. Eu já havia me sentado ali antes, assinando papéis que não tinha lido completamente, assinando porque confiava, assinando porque me sentia culpado por duvidar das pessoas que amava. Mas não desta vez. A tinta na página à minha frente não era um fim. Era um começo. O Novo Testamento determinava que esta casa seria destinada ao fundo comunitário local para se tornar um abrigo de inverno para idosos sem ter para onde ir. Parte das minhas economias seria destinada ao Fundo Howard e Edith Torberry, apoiando a biblioteca pública da nossa cidade. E o restante eu guardaria para os próximos invernos, para o Baxter e para mim. Eu não precisava que ninguém me agradecesse. Só precisava saber que, desta vez, eu tinha feito a escolha certa. Naquela tarde, passei na biblioteca, a mesma onde Howard e eu trocávamos livros de bolso quando tínhamos pouco mais que um carro velho e uma caixa de sanduíches de presunto. Trouxe um envelope comigo. Dentro havia uma carta escrita à mão e um acordo de doação assinado pelo fundo recém-criado. Tessa, a jovem bibliotecária, estava arrumando os livros quando cheguei. Ela olhou para cima e sorriu. Não pensei que veríamos você hoje, disse ela. A neve já está virando gelo. Eu sei, respondi. Mas algumas coisas precisam ser finalizadas antes que a trilha desapareça. Entreguei o envelope a ela. Sem discurso, só isso. Dentro tem um presente, não para mim, mas para mulheres que acham que perderam o valor simplesmente porque ninguém mais as chama de mãe. Tessa abriu o envelope, leu as primeiras linhas e sua expressão se suavizou. Não houve palavras floridas, apenas um silêncio carregado de significado. Eu vou cuidar bem disso, disse ela. E acho que Howard ficaria orgulhoso. Assenti, mas não chorei. Apenas um alívio silencioso dentro do meu peito, como finalmente tirar um suéter que estava apertado demais há tantos anos. Ao sair da biblioteca, não olhei para trás. Peguei a coleira do Baxter. Ele caminhava silenciosamente ao meu lado, sua pelagem branco-prateada se misturando à neve, os olhos turvos, mas ainda confiantes. Não trouxe meu celular, nem alarmes, nem mensagens, apenas passos, um após o outro, cada um firme. Naquela noite, acendi a lareira, não por causa do frio, mas porque precisava do calor, um lembrete suave de que eu ainda estava aqui nesta casa como uma pessoa completa. Estendi uma toalha de mesa velha, servi uma taça de vinho, coloquei alguns biscoitos e toquei o vinil. Howard sempre gostou de jazz antigo dos tempos de faculdade, quando usava óculos e escondia cartas de amor dentro dos livros da biblioteca. A música não era alta, apenas o suave chamado de uma trombeta, como a voz de alguém que já se foi, sentado em silêncio na sala ao meu lado, sem julgar, sem se apressar. Abri meu diário, a última página.
O papel estava amarelando nas bordas, mas a caneta ainda se movia suavemente. Escrevi devagar, cada palavra uma batida do meu coração, reaprendendo a acreditar em mim mesma: não sou uma vítima. Sou uma sobrevivente. Quando terminei a frase, larguei a caneta. Baxter se remexeu debaixo da minha cadeira. Abaixei-me e coloquei a mão em sua cabeça, sentindo o ritmo constante de sua respiração no calor que tocava minha palma. Não havia mais nada a provar, ninguém a perseguir. Levantei-me, entrei no banheiro e lavei o rosto com água fria. Então, olhei no espelho. A mulher que me encarava tinha cabelos grisalhos, olhos fundos e rugas nas têmporas. Mas eu não via mais ninguém tolo. Não alguém que um dia assinou papéis em branco por medo de ser difícil. Não alguém que ficou atrás de uma porta ouvindo a própria vida nas sombras. O que eu vi foi uma mulher que eu havia esquecido e finalmente me lembrei. Eu costumava acreditar que, se eu amasse o suficiente, as pessoas nunca se afastariam. Mas então chegaram os dias em que percebi que a gentileza pode ser subestimada, e sua presença pode se tornar nada mais do que a cadeira na qual ninguém se dá ao trabalho de empurrar para trás. Há mulheres que dedicam a vida inteira às suas famílias e, lenta e silenciosamente, tornam-se invisíveis, simplesmente porque nunca aprenderam a estabelecer limites. Como um cobertor velho que antes mantinha todos aquecidos durante o inverno, mas que é guardado no armário e desdobrado quando ninguém mais sente frio. Não estou contando esta história por pena. Só espero que, se você já se sentiu esquecido na bondade que proporcionou, lembre-se, o despertar não é sobre vingança. É sobre se recusar a ser descartado. E se algo nesta história fez você parar por um momento, segure-o como você segurou uma mão quente na primeira noite de neve do ano.